Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online. Sempre tem sido um tempo precioso, nós nos reunimos aqui às quintas e tem sido um tempo muito bom. Hoje eu estou aqui com o Anderson mais uma vez e também com o Samuel. Eu quero muito convidar você a essa noite poder sentar-se nessa mesa com a gente fim de a gente poder compartilhar uma reflexão aqui acerca daquilo que Deus pretende nos falar ao coração e também transformar as nossas vidas e mentalidade a partir disso. Quero encorajar você, líder de GC, a não desistir do seu GC. Quero encorajar você, que é um anfitrião, não desista. Nós temos inúmeras plataformas digitais por onde nós estamos nos reunindo ainda, com os nossos pequenos grupos, e você pode continuar se reunindo também. Amém? Bem, nós queremos nessa noite então fazer uma oração por nós que estamos aqui, por você que está em casa, participando com a gente de mais um GC Online. Se você puder e quiser, feche os seus olhos aí de onde você estiver, para que nós possamos orar ao Senhor nessa noite maravilhosa. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecemos, ó Pai, os Teus feitos, Pai, ao longo dos séculos, Deus. Reconhecemos, ó Pai, que não há nenhum Deus semelhante a Ti. Nós pedimos ao Senhor para que nessa noite, não somente nós que estamos aqui, mas cada irmão, cada irmã, cada família, cada líder, cada anfitrião que está em casa participando desse GC com a gente, Pai, possa ser alcançado, Pai, possa ser revigorado, possa ser fortalecido, Pai, encorajado a permanecer nessa missão que o Senhor deu a cada um de nós, ó Pai. Eu oro, Pai, para que seja um tempo precioso aqui ao lado dos meus irmãos. Eu oro, Pai, para que nós possamos, ó Pai, levar, Pai, uma compreensão à mentalidade dos irmãos que estão participando com a gente, Pai, dos seus lares, Pai. Eu oro, Pai, para que onde essa célula chegar, onde esse GC chegar, Pai, no hospital, na cela de um presídio, Pai, eu oro para que o Senhor mova, Pai, porque o Senhor pode, Pai. Eu oro, Pai, por cada irmão e irmã que está participando desse GC conosco. Peço ao Senhor, Pai, para que esteja com a gente aqui. Peço ao Teu Espírito Santo, Pai, que traga toda a elucidação, Pai, aos nossos corações nessa noite. Fala com cada um de nós, nos dê discernimento, Pai, da Tua voz, ó Pai, dos Teus desejos para nós, Pai, dos Teus pensamentos sobre nós. Que seja um tempo precioso de edificação aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus mais uma vez, é bom estarmos aqui. E sem demora eu quero poder compartilhar com vocês a nossa reflexão dessa semana, que é sobre o trabalho na vida dos cristãos, ou o cristão e o trabalho. Lá em Atos, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, é o texto que nós vamos ler nessa noite. Se você puder da sua casa, abre aí, Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Atos 18, depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. O texto que nós lemos aqui está em Atos dos Apóstolos. A gente já sabe, você já sabe, ao longo de algumas semanas, a gente vem conversando sobre essa caminhada inicial daquilo que nós conhecemos como igreja primitiva, a organização da igreja, desse corpo de Cristo. O evangelista Lucas, quando supostamente escreve esse texto, juntamente com o evangelho, ele está relatando os primórdios da formação da igreja de Jesus. E aí, dentro desse relato de Lucas, nós temos aqui um pouco da caminhada do apóstolo Paulo. E o texto que nós lemos aqui, em Atos 18, já fala que o apóstolo Paulo, ele sai de Atenas e chega em direção a Corinto.
E ali ele encontra Priscila e Áquila, são dois judeus que estavam na Itália, mas que foram mandados embora, expulsos da Itália, porque Cláudio, né, não queria que os judeus ficassem ali. E hoje, como nós vamos falar sobre o trabalho na vida do cristão, o texto ele dá uma ênfase para a gente acerca de que quando Paulo encontra Priscila e Áquila, Paulo e Áquila, eles trabalham, eles têm a mesma profissão, então eles constroem tendas, né? E aos sábados eles vão para a sinagoga para poder partilhar o evangelho e assim convencer tanto os judeus quanto os gregos. Existe muita coisa, Anderson e Samuel, quando a gente fala acerca de trabalho, né? Eu quero começar aqui já trazendo uma percepção que eu mesmo já tive no princípio da minha caminhada cristã, acerca do porquê que nós dividimos tanto entre coisas secular e coisas de igreja, e isso também inclui as profissões, né? Bem, a gente entende que quando o homem e a mulher pecam contra Deus, Deus amaldiçoa o homem com o trabalho. Então a gente sempre pensou que o trabalho é fruto de maldição. Parece que Deus falou assim: Adão, pelo pecado que você cometeu, você agora vai acontecer isso, isso e isso, e tudo isso, isso e isso, você vai trabalhar. Só que não, o trabalho é bênção do Senhor, né? E é anterior a qualquer palavra de exortação que Deus tenha dado. Ainda quando Deus acabou de fazer esse lugar perfeito para que o homem e a mulher estivessem, Ele deu uma ordenança a Adão, que era para ele cuidasse e lavrasse de tudo, né? O Anderson e Samuel, quero ouvir um pouquinho vocês já de início. Quero saber se em algum momento da caminhada de vocês já ouviram alguém falar, ou se vocês já reproduziram essa falácia de que, por exemplo, eu já fiz isso já uma vez. Se Adão não tivesse pecado, eu não tinha que agora acordar a tal hora para poder cumprir tal responsabilidade. Teve algum momento da caminhada de vocês em que vocês abraçaram essa ideia de que todo trabalho, ou que o trabalho é fruto de uma punição de Deus? Não, sim, com certeza. Isso aí já vem enraizado na nossa cultura, principalmente no meio da igreja, essa ideia, né, que é atrelada ao trabalho com a maldição. Então, sempre é pesado, sempre o trabalhar é algo cansativo, gera cansaço, e nunca vemos isso como algo de bênção, né? Para nós, tudo que é bênção é aquilo que é agradável, que traz prazer. E, ao avaliar o livro de Gênesis, nós vemos que o trabalho em si ele era prazeroso. Então, quando o Senhor ordenou a Adão ali os mandatos, tanto culturais, tanto o mandato que nós encontramos social e espiritual, nós vemos que era dar nomes, era cultivar, era algo que era prazeroso, porque o próprio Deus fazia isso, era algo que era bem partido com Deus. Exatamente. E todo mundo um dia pensou isso, né? Porque trabalho é algo que exige algo de nós, né? Então, o ser humano em si, ele gosta de coisas confortáveis, coisas que nos deixem descansados, né, tranquilos. E o trabalho em si, ele cansa a gente, ele exige da gente. Então, isso dentro da igreja, isso é bem cultural também, né? A gente aprende com os nossos pais, aprende, né, com aqueles que já estão na igreja há mais tempo, e a gente acaba tendo isso também na mente, né? Mas a palavra mostra que é de forma diferente que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar diferente. O texto está falando para a gente que o apóstolo Paulo sai de Atenas em direção a Corinto, e quando chega em Corinto encontra com duas pessoas, Priscila e Áquila. Paulo e Áquila, eles são construtores de tenda e eles trabalham juntos para que no final de semana ou no sábado, no dia santo para o judeu, eles pudessem pregar nas sinagogas. Interessante nós pensarmos sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo, ele é o fundador da comunidade de Corinto. Ele é o pastor daquela igreja local, né, de Corinto. Então ele tinha todo o direito de viver daquela realidade. Era normal que ele, enquanto obreiro, recebesse então daquela comunidade local, né, o salário digno do seu trabalho. Mas o apóstolo Paulo não se apegou a isso como alguém que tivesse privilégios. Ele, sabendo do seu ministério ou do desenvolver da sua vocação, ele optou por permanecer trabalhando na sua profissão para que ninguém pudesse dizer que ele estava lucrando a partir da fé dos irmãos de Corinto, né? Então o apóstolo Paulo,
Ele já nos ensina que é possível, então, você ser bivocacionado, você exercer uma profissão naquilo que nós chamamos como secular. E aí existe um perigo intenso no nosso meio, ou na nossa mentalidade enquanto cristãos, é que nós menosprezamos as profissões seculares em detrimento das vocações que são eclesiásticas. Por exemplo, eu sou um pastor. Se uma pessoa que está com uma dificuldade, com uma doença, né, ela vem até mim, o meu papel é reconhecer que eu só posso ajudar até aqui, mas que dali em diante é um profissional da área. Mas como na nossa mentalidade nós desenvolvemos a ideia de que qualquer função eclesiástica é maior do que profissões, a gente não consegue valorizar, às vezes, aquilo que um médico vai dizer, aquilo que um psicólogo vai dizer, lembrando que o quê? Que essa dualidade não deve combater uma coisa com a outra. Eu não tenho que, a opinião do pastor não tem que se opor à do psicólogo, elas podem caminhar ou se complementar. Então, nós temos essa ideia impregnada em nós de que existe mais valor naquilo que nós fazemos dentro da igreja ou no contexto religioso do que, por exemplo, eu estar fechado numa empresa e ter uma função específica, né? E engraçado porque isso vai desencadeando um desprazer, sabe? É muito engraçado porque lá o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele vai dizer para nós fazermos tudo como se fosse para Deus. E aí a gente está nos nossos empregos, nossos trabalhos, emburrado, nervoso, é visível nos nossos semblantes que a gente não quer estar ali. Deu a hora de ir embora, a gente bateu o nosso ponto, chega no culto, a gente põe nossa camisa de voluntário e nosso semblante muda. Só que Deus não mudou. E a nossa responsabilidade no que diz respeito ao mandato cultural não mudou também. A igreja, ela é um recorte da sociedade, meus irmãos. Isso quer dizer, sabe o quê? Que nós que estamos aqui dentro, pouquíssimos de nós fomos chamados para estar aqui dentro, né? Fortalecendo os que estão entrando para saírem, né? Não é isso que significa, então, eclésia ou eclesia, chamados para fora? Né? Você e eu que temos uma profissão, vocês que têm uma profissão, uma responsabilidade na sociedade, nós não podemos, não devemos tornar cada vez mais audível essa ideia de que algumas profissões, ou melhor, de que qualquer função eclesiástica é maior ou melhor do que uma profissão das mais variadas. Isso é uma mentira. Então, se você acha que não há beleza alguma em você trabalhar num caixa de supermercado, achando que você não consegue glorificar a Deus ali, isso é um engano. É um engano. E é essa dualidade que nos leva a pecar. Por quê? Porque no caixa do supermercado, quando nós estamos ali, nós também podemos revelar Jesus. Nós podemos também, através da nossa qualificação, né? Quanto mais empenho há na nossa vida enquanto profissionais na sociedade, mais o nome de Deus acaba sendo glorificado. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu trabalhei um tempo como analista de logística e eu tive um chefe muito complicado, era um desafio para mim, Samuel, meu Deus do céu. E ele parecia que eu era secretário dele, então ele falava assim: Rafael, atende o telefone. Diz que eu não estou, isso, aquilo me incomodava tanto, embora eu tinha vários posicionamentos enquanto cristãos, que não estava disposto a vender ali, mas eu comecei a perceber que no meu coração, eu comecei a desenvolver uma antipatia pela minha profissão. E aí eu me recordo de um versículo, eu imprimi um versículo, Anderson, e coloquei lá: eu devo trabalhar para o meu chefe como se fosse para Deus. Isso pode parecer balela, pode parecer, que é isso? Não, mas é porque eu sabia que ali eu também tinha responsabilidades. É muito engraçado isso, por quê? Porque enquanto eu não consigo perceber que é possível que eu glorifique a Deus com a minha profissão, eu acho que eu só consigo glorificá-lo atrelado a esse ambiente aqui. Você que de repente está me ouvindo, tem uma profissão, você acha que a sua profissão é menos importante do que qualquer função eclesiástica? Isso é uma mentira. É possível que você tenha sido colocado no lugar onde você está, para que você, com o seu profissionalismo, consiga convencer, como o apóstolo Paulo e Áquila estão fazendo aqui, convencer não somente os judeus, mas também os gregos. Então, essa ideia de desvalor,
Você consegue perceber, Anderson, essa mentalidade de que isso aqui tem valor, isso aqui não? Né? Talvez numa divisão dicotômica, onde tudo aquilo que está ligado ao sagrado recebe um valor, é atribuído um valor a isso, e tudo aquilo que aparentemente está ligado ao corpo, ao físico, né, ao sustento, não tem muito valor. É quase que um pensamento gnóstico, assim, né, que menospreza o homem como um ser integral e fala assim, não, ele tem que se apegar a coisas que são espirituais. Espiritualidade é muito mais amplo do que viver qualquer realidade dentro de um espaço que nós conhecemos como templo, como igreja, como comunidade local. É possível, e eu acredito que Deus tenha te colocado na profissão que você exerce, a fim de que você glorifique a Deus ali. Pastor, como que eu faço isso? Samuel, como um músico. Você como um músico, e um músico que está ali não somente compondo, produzindo, escutando, interferindo, convencendo, no meio de uma sociedade, primeiro você é desafiado a perceber que como músico você não pode ter algumas separações, né? Isso aqui é secular, isso aqui é santo, isso aqui é profano, isso aqui não é. E você agora como profissional, nessa situação, como que você se sente desafiado a glorificar a Deus, mesmo em um contexto onde sua profissão está atrelada a pessoas que não são da fé? Antes de você responder isso, eu queria te perguntar, é possível com a sua profissão de músico glorificar a Deus em meio às pessoas que não têm a mesma fé que você? Rafa, essa pergunta é muito boa. Sim, tem como. Tem como a gente glorificar o Senhor com a nossa profissão, seja a gente músico, seja dentista, seja um médico, seja alguém que trabalha com recicláveis, a gente pode sim glorificar o Senhor com a nossa profissão. E o meu desafio como profissional da música é saber separar bem as coisas, né? Saber onde andar, com quem falar, saber ser luz, né? Se a gente não é luz, automaticamente a gente não vai fazer diferença na vida das pessoas. Agora, se a gente busca ser luz, né, a gente busca ter um relacionamento profundo com Deus, e a partir disso, a gente consegue trazer às pessoas algo diferente. Esse menino tem algo diferente. Ele é músico, e é muito legal, porque dependendo do ambiente que a gente está, a gente não pode conversar como um crente. A gente tem que se portar como uma pessoa super educada. Em algumas profissões tem até uma ética profissional. Exatamente. Senão, automaticamente, vou usar um termo aqui atual, você já é cancelado, né? Se você agir como eu não digo como um crente, você abrir mão dos seus princípios ou algo do tipo, não. Você acabar agindo com os clichês de crente, né? Com jargões, maneira de conversar, que muitas pessoas às vezes nem entendem o que está falando, né? Mas cabe a nós, né, como dentro desse desafio, ser bem educado e buscar, à luz da palavra, ser quem a gente realmente é em Deus, né? O apóstolo Paulo está ensinando para a gente que o trabalho sagrado não é o que é feito dentro da igreja, e sim aquele que é feito para Deus. E nós trabalhamos para Deus muito além do que nós fazemos aqui dentro. E quase sempre, a maioria de nós estamos aqui dentro, eu não, porque eu trabalho de fato aqui dentro, mas a maioria de vocês que estão participando com a gente, você encontra-se com os demais irmãos uma vez por semana. Você vem para a comunidade de fé no domingo, ou ao domingo, ou em um outro dia, e todo o restante da sua semana, você está dentro de uma empresa, dentro de um salão de beleza, você está atrás de um caixa operador, né? Você está em algum lugar, e aí você tem uma responsabilidade ali. E aí, como é que você entende isso que o apóstolo Paulo está falando, Anderson? Que o trabalho sagrado não é o que é feito somente dentro da igreja, mas é o que é feito para Deus. Algo bem interessante na vida de Paulo é que ele é bem didático, né? Não somente no falar, mas até no seu comportar. Esse fato dele ser apóstolo, estar ali plantando uma igreja, e ele está ali fazendo juntamente com os que hospedaram ele, tendas para ali estar, de uma forma, sendo grato pela hospedagem que ele estava tendo naquela casa,
é algo também que vem quebrando um pouco desse paradigma, de que fazer a vontade de Deus, que todos nós temos esse anseio de querer sempre fazer a vontade de Deus, e qual que é a vontade de Deus para nós? Existem tantos seminários, tantas perguntas sobre isso, qual que é a vontade de Deus? Nesse grande anseio de fazer a vontade de Deus, é muito simples, é muito fácil associar que essa vontade de Deus é só feita dentro dos templos. É só feita aqui, quando eu estou fazendo algo aparentemente espiritual. Mas quando eu entendo que eu sou um ser espiritual, que não tem momentos espirituais, eu sou um ser integral, dotado de humanidade, eu entendo que tudo que eu faço vai glorificar a Deus. Tudo que eu faço glorifica a Ele, aponta para Ele. Então, onde eu estiver, Deus está sendo glorificado. Porque em Cristo foi ressignificado o trabalho também. Como Ele ressignificou e Ele restaurou e Ele redimiu tudo, então até a ideia do trabalho foi redimida. Porque é muito simples a gente observar ali que, em Gênesis mesmo, voltando no começo, que a ideia do trabalho, no começo, antes da queda, era muito associado a prazer, a estar com Deus, para glorificar a Deus. E quando vemos ali, depois da queda, nós vemos como algo para para sua automanutenção. Então, sempre vemos pessoas tentando buscar esse anseio de guardar, de acumular. E vamos ver depois vários conselhos do próprio apóstolo Paulo sobre isso, sobre esse excesso do acúmulo, do trabalho, como o cristão saber associar, equilibrar isso. É muito interessante todo esse assunto sobre o trabalho mesmo, como trabalhar diante disso, como cristão, como um ser integral, e é muito interessante. Eu vejo, então, essa facilidade hoje, de que antigamente eu tinha muito peso, de querer sempre estar querendo fazer a vontade de Deus, e estar sempre atrelado a templos, a missões, e entender que eu glorifico a Deus no meu dia a dia, em cada passo que eu dou, em todos os momentos, é algo muito legal. Isso é importante demais, que a gente refletir sobre isso. Você, enquanto cristão, como é que você vê o trabalho? Como o mandato de Deus anterior à queda, ou como uma maldição, como uma punição de Deus, né? É importante que a gente reflita sobre isso, que nós, enquanto cristãos, somos chamados a glorificar Deus em todas as camadas da sociedade. Não há um lugar da sociedade que nós não devamos entrar. Inclusive, somente isso é possível, somente a partir disso que é possível transformar a mentalidade individualista que torna esse trabalho pesado, dificultoso. Porque logo após a queda do homem e da mulher, porque a queda revela o que no coração do homem e da mulher? O egoísmo da busca pessoal. Então, a partir da revelação do egoísmo da busca pessoal, o trabalho passa a ser uma forma egoísta de o quê? De receber ou de angariar fruto daquilo que eu quero, para aquilo que eu quero, né? Então, o trabalho ele não é de forma alguma uma maldição, né? Ele, depois da queda do homem e da mulher, ele passa a viver o reflexo dessa queda e desse desprazer, né? As pessoas correm de um lado para o outro, trabalham, juntam em saquetel furado, né? O escritor de Eclesiastes vai dizer que de que vale o homem trabalhar, juntar uma riqueza se ele nem tem herdeiros, né? Então você percebe que hoje o peso também de trabalhar é porque nós almejamos muitas coisas materiais, né, que estão além do propósito e da vontade de Deus para nós. Não é que Deus não tenha propósito em tornar alguns de nós ricos e milionários. Deus pode ter sim, mas essa busca desenfreada. O trabalho não é uma forma de glorificar Deus. O trabalho é uma forma de conquistar riquezas e fazer o meu nome conhecido e de me autopromover. Mas, na realidade, antes que o homem e a mulher pecassem contra Deus, o que fora dito é: Adão, cuide, lavre, né? E cuidar e lavrar, eu tenho em casa uma hortinha agora, né? E nada mais é do que você vai arrancar terra, você vai podar, você vai ali trabalhar, irmãos. O trabalho não é uma maldição. E algo importante também que eu preciso repetir para você, que nós falamos aqui, é que você é um ser integral. O que é um ser integral? Nós precisamos nos ver como seres humanos, como pessoas. Porque o problema de nós nos vermos segmentados, um espírito que habita numa alma e tem um corpo, é que nós segmentamos também aquilo que nós fazemos. Por exemplo, só é possível glorificarmos a Deus por meio do Espírito, naquilo que é espiritual. Mas nós sabemos que aquilo que nós fazemos, que o trabalho das nossas mãos é reflexo daquilo que Cristo fez por nós, portanto é espiritual, ou deve ser espiritual também.
deve ser espiritual também. Então o apóstolo Paulo, apesar de ter fundado uma comunidade, ele nunca quis ser um peso para aquela comunidade e nem para Priscila e Áquila. Ele fala assim, se eu tenho uma habilidade, se eu tenho um dom, se eu tenho uma profissão e eu posso exercer, eu vou exercer. Eu não estou dizendo aqui que Deus não tenha chamado alguns para viver integralmente uma vocação eclesiástica. Eu, por exemplo, sou eu trabalho para a igreja, na igreja, com as coisas que são da eclésia, ok? Só que isso não me faz pensar que a minha vocação é mais espiritual do que o dentista onde eu vou. Tão espiritual quanto o que eu faço é o que ele faz também. Porque o que define é se o intuito é glorificar a Deus e não se o intuito é de fazer em meio a lugares onde nós compartilhamos da fé, lugares onde compartilhamos a religião e expressamos a nossa religiosidade, né? Então, não faz sentido que a gente olhemos uns para os outros e também para as camadas da sociedade com essas divisões, como se isso aqui é de Deus, isso não é de Deus, fazer isso aqui, não. Tudo que glorifica a Deus, ou tudo que é capaz de prestar glórias ao Senhor, logo é de Deus. Logo é de Deus. Né? Existem profissões, né? Claro que a gente está numa sociedade que todos os dias surge uma profissão nova, inclusive existem sim profissões que não glorificam a Deus, porque antes de serem profissões, são práticas pecaminosas. E aí não glorificam a Deus. A gente tem que ser claro também quanto a isso, porque alguém pode estar ouvindo, pastor, mas e a pessoa que faz tal coisa errada? Ah, a pessoa faz... Não, isso não é uma profissão, né? Melhor, a luz da Bíblia não é uma profissão, entendeu? O apóstolo Paulo, então, ele está quase que perguntando para você que está em casa e para mim, como que nós vemos esse trabalho, esse trabalhar, como que nós lidamos com isso, né? E é um paradoxo assim, né? A gente acordar, às vezes infeliz, e ir para a empresa onde trabalhamos, ou ir para o nosso negócio com esse peso todo, e aí depois, no momento que chega o culto, a reunião, o nosso semblante muda, aquele peso sai, mas o Deus não deixou de estar com a gente em um milésimo de segundo dos nossos dias, né? Mas é porque existe então essa mentalidade, né, Anderson, de que somente dessa forma é capaz de que glorifiquemos a Deus. Não. Então nós estamos aqui falando, então, Samuel, que não é somente dentro da igreja que nós podemos glorificar a Deus. Você de repente é um diácono, é um presbítero, você é um pastor, você é uma diaconisa, uma pastora, e você pensa assim, eu só posso glorificar a Deus. E isso trouxe várias consequências ruins. Por quê? Porque Deus deseja que nós, enquanto cristãos, ou boa parte de nós, entremos nas faculdades, nas universidades, que nós tomemos os lugares públicos, a fim de o quê? De glorificar o nome dele. A gente não consegue, né? Uma vez eu ouvi um jovem falando assim que estava abdicando de uma faculdade, tinha passado de um curso na Federal, estava abdicando porque Deus havia pedido. Eu não julgo que Deus não possa pedir, mas como eu estava acompanhando ele no início da caminhada, eu percebi que era muito mais o fervor daquele início da caminhada de querer viver para Deus do que, de fato, Deus falando. Qual que é o ensinamento que nós devemos reiniciar ou ressignificar? É possível viver para Deus atrás de um balcão. É possível glorificar a Deus num consultório. É possível honrar o Senhor cortando um cabelo. Você concorda com isso, Anderson? Não, sim, demais. Eu vivo isso. Cresci no meio da igreja e sempre quis realmente buscar essa resposta dessa crise existencial que todos nós temos. Qual que é o propósito da minha vida? Para que eu existo? E sempre associado à nossa cultura que a nossa dignidade ela vem pelo que somos, né? Pelo que fazemos. Mas nós vamos perceber que em Deus a nossa dignidade não está pelo que fazemos. Tanto que é pelo fato de sermos a sua imagem e semelhança. Então, essa dignidade, ela se encontra no fato de quem eu sou, a imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos dignos diante disso. Então, diante dessa dignidade, eu encontro, então, que em tudo que eu faço, eu vou glorificando a Deus, nessa ressignificação que eu tive por meio de Cristo, né?
Então, quando eu converto a Cristo, tudo meu é ressignificado, tudo meu agora tem uma nova fonte. Então, é analisar qual que é a minha intenção, para que eu faço isso, para quem meu trabalho está apontando, se eu trabalho e para quem está sendo glorificado nesse meu trabalho. Qual o Senhor que está sendo glorificado? Se é Mamon, se eu trabalho pelo dinheiro, ou se é realmente o Senhor da minha vida, que façam com que o meu bem maior não seja apenas o que eu vou ganhar. Então, isso fala dos trabalhos que não são apenas trabalhos remunerados. Fala então de todo tipo de trabalho. Aí vamos falar de trabalhos voluntários, trabalhos que você vai fazer por livre, espontânea vontade mesmo, sem estar atrelado a nenhum ganho por trás. Isso mostra realmente a intenção do nosso coração e como fomos livres dessa raiz de ganância, essa raiz que esse mundo hoje vai provocando na gente, que é o quê? A acumulação de bens, esse ativismo em busca exacerbada por consumo, esse consumismo que vem cada vez mais ganhando mais espaços. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo tendas, desassociando, porque não é mais sobre cargos, né? Não é mais sobre hierarquia. Nós vemos agora sobre função, o ato de fazer, de glorificar a Deus em tudo que faz. Tudo que fazemos vai dar nessa beleza. Muitas pessoas pensam que só existe beleza naquilo que nós fazemos dentro da igreja. De fato, é lindo e é belo, né? É maravilhoso tudo que acontece nessa comunidade. Você que faz parte de Lagoinha, a nossa igreja, e eu vou falar aqui porque a gente vive isso, a gente tem tentado entender e tem compreendido há alguns anos já que as profissões são importantes para o reino. Por exemplo, nós temos aqui um corpo pastoral, lindo, os irmãos estão dispostos a servir. E quando vem até nós alguém que demonstra aparentemente, mesmo que nós não sejamos as pessoas que vão trazer discernimento e um diagnóstico, mas quando vem alguém e fala assim, pastor Rafa, eu estou com depressão, eu exatamente sei que ali não é lugar da minha vocação. Ali é lugar de um profissional. Mas eu posso ser irresponsável quanto a isso e falar assim, não, eu não vou encaminhar essa pessoa para a clínica da alma, não vou encaminhar para o departamento de psicologia, não, eu vou reter essa pessoa para mim, porque afinal a minha vocação, não. Nós temos entendido que nós somos um corpo e nós estamos assim, um membro está respondendo a uma necessidade que o outro não pode responder. Então chega pessoas até nós, né, para que nós encaminhemos a outros e a outros e a outros. É por isso que nós temos que nos abrir enquanto comunidade e entender o quê? Que Deus deseja também aqui dentro ser glorificado por meio de profissões. Como é lindo quando a gente começou quando nós começamos esse projeto de acompanhamento psicológico, né? Juntamos lá uns 10 psicólogos da Lagoinha, na Savassi, e os irmãos começaram a prestar atendimento para os demais irmãos da comunidade, como profissionais, desassociado daquilo que um pastor faz, daquilo que é responsabilidade minha. E ao invés de me sentir superior ou que eu estava perdendo, eu entendi que nós estávamos complementando um trabalho do outro. E isso que é importante, perceber que o quê? Que quando um cristão entende que é possível que ele glorifique a Deus nessas várias camadas sociais, ele ao invés de competir contra alguém, ele fala assim, que bom que tem alguém que vai responder aquilo que eu não posso ser resposta, alguém que vai conseguir fazer aquilo que eu não posso fazer, né? Então o apóstolo Paulo está ensinando para a gente, não que não há valor algum em você ser um vocacionado dentro da igreja, existe valor para isso, mas ele está ensinando a nós não desvalorizarmos aquilo que nós fazemos. Eu já vivenciei isso, eu já vi pessoas que foram até o médico e o médico indicou para que tomassem um remédio e eles não quiseram, segundo a palavra do pastor, segundo a palavra de alguém. E olha só o perigo disso, né? Quantas pessoas que às vezes, por não entender que existe uma medicina, existem médicos, existem pessoas, né, fora desse âmbito eclesiástico, que também glorificam a Deus. E eu vou falar algo até mais profundo, né? É possível que alguém que não tenha Deus no seu coração ainda, com a excelência de como essa pessoa se empenha na sua profissão e exerce a sua responsabilidade, que já comece a demonstrar uma graça que nós conhecemos como graça comum. Então isso não é algo que é somente direito nosso.
Eu já fui em várias consultas para mim mesmo, em que a forma como eu fui atendido por aquele médico, por aquela doutora, eu falei assim, meu Deus, ela percebe o quão humano você é, ela te respeita e tudo mais. Nessa noite, o que Deus deseja dizer para você, para mim, para nós, é para que nós glorifiquemos a Deus onde quer que nós tenhamos sido plantados. De 2017 para cá, eu sou um pastor integral. Eu trabalho na igreja, 24 horas, todos os dias da semana. Eu amo o que eu faço. Mas até 2017, fevereiro, eu estava atrás de um computador, roteirizando mapas, enviando caminhões. E eu precisava entender que eu tinha que glorificar a Deus ali para que o desprazer, porque às vezes o que acontece com a gente cristão é que a gente tem tanto prazer nas reuniões e na comunhão, que quando a gente sai disso e vai para um lugar de responsabilidade, de cobrança, entra um desprazer que a gente fala assim, não quero mais estar aqui, não tenho mais desejo, não suporto mais o meu chefe. E tudo que nós começamos a ver é de um ponto de vista negativo. E isso é péssimo para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 20, o apóstolo Paulo fala para cada um permanecer na ocupação para a qual foi chamado. Cada indivíduo deve ter um senso de que todo trabalho é uma resposta a um chamado de Deus. Eu e vocês precisamos glorificar Deus, porque todos não são pastores. Porque senão onde estariam os médicos? Nós precisamos glorificar Deus porque todos não são músicos. Porque onde que estariam os barbeiros? Nós precisamos, e é justamente esse entendimento de que as demais profissões glorificam a Deus, que nos faz às vezes nos deparar com esses profissionais das outras áreas e não desmerecer o trabalho deles. É essa visão que às vezes nos falta, de entender que outras profissões têm valor. E quando eu me encontro com esse profissional que desempenha aquilo que eu não faço, eu valorizo a profissão dele. Enquanto você está aqui me ouvindo e participando com a gente desse GC, tem alguém que está apontando para mim essa câmera. Está ali com um fone de ouvido, está trabalhando. E quem que é maior aqui, o pastor Rafa ou esse alguém? Não tem um maior aqui. O que eu faço é importante, o que ele faz é tão importante quanto o que eu faço. Então o convite do apóstolo Paulo, primeiro é, não menospreze o trabalho, não é fruto de maldição. Segundo, o Anderson falou muito bem, o sacrifício de Jesus purifica a nossa mente, por isso deve ressignificar como nós vemos o trabalho. Outra coisa importante, você vai ver irmãos, homens e mulheres de Deus, que trabalham em empresas enormes, secular, do mundo secular. Não pense que eles não amam a Deus por isso, eles amam a Deus. Eu quero aqui então orar por você, para que essa verdade fique no seu coração. Quero que você de fato tenha compreendido que é possível que você glorifique a Deus. E se é possível então que nós glorifiquemos a Deus no nosso âmbito profissional, por além da igreja, quer dizer então que todo lugar onde eu estou, mesmo que atrás de um balcão, mesmo que sentado dentro de um ônibus, na catraca ali, aquilo é um culto. Então a ideia de culto é o lugar onde eu glorifico a Deus. Então eu glorifico a Deus aqui como pastor, você aí como um profissional da sua área, e é possível. Deixa eu orar por nós então, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer. Primeiro por essa verdade que o apóstolo Paulo nos falou aqui, do quão lindos são as profissões e do quão possível é que o Senhor se revele, Pai, nessa diversidade de profissões. Eu oro para que haja, ou para que nasça uma igreja e para que nasça um pensamento onde não reina competição, onde aquele que faz o que faz, não pense que não tem valor no que ele faz, mas antes busque glorificar a Deus com o que faz. Eu oro, Pai, por todos os irmãos da nossa comunidade que estão participando desse GC, que não tem uma vocação eclesiástica, aquele que não foi chamado para ser pastor, pastora, aquele que é um médico, que é um gari, que é um político, Deus, nos coloca nas esferas sociais a fim de que sejamos respostas. Nos permita, Pai, ter uma mentalidade, Pai, que abra portas, Deus, não somente para nós, mas abra portas para o Teu reino.
Essa mentalidade, Pai, que durante muito tempo nós nutrimos de que o trabalho é uma maldição, que isso não haja mais nos nossos corações. E eu oro assim, para que cada irmão, cada irmã entenda que Deus deseja ser glorificado na profissão, no exercício da profissão de cada um dos irmãos que estão participando com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, honre a Deus com a sua profissão e até semana que vem. Fiquem com Deus.